Foi poder e glória, né? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 19. E o prédio estava lotado de manhã também. Sinais estão acontecendo no nosso meio. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Aliás, 19 mesmo, perdão. 19. Vamos ler juntos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um ano de 2026, um janeiro sem igual. Que tanto de mover de Deus que nós temos experimentado nesse início de ano. Você percebe isso, sim ou não? Eu percebo o Senhor sacudindo a terra. Eu vejo o Senhor balançando as extremidades. E ao mesmo tempo eu vejo o Senhor avivando o seu povo, despertando a sua igreja, ativando os seus filhos, E o texto diz, a ardente expectativa da criação, ela aguarda. Há algo que está sendo aguardado. E o que está sendo aguardado? A revelação dos filhos de Deus. O que está sendo esperado. Sabe, o mundo está esperando. Nós sabemos que o mundo não é transformado pela política, a gente já sabe. Mas o mundo é transformado pelo poder do Evangelho. Amém? O poder do Evangelho transformou nações. O poder do Evangelho transformou cidades. O poder do Evangelho transformou famílias. O poder do Evangelho transformou vidas. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada por esse poder de Deus? Então, algo está aguardando, a ardente criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe, querido, o tema da nossa mensagem, pode colocar o banner aí para nós? O tema nessa noite é consagração. Consagração é diferente de santidade, mas a consagração envolve a santidade. São coisas distintas, mas ao mesmo tempo diferentes, mas ao mesmo tempo que envolve. Consagrar significa dedicar-se, dedicação. Quando você encontra com algum doutor, algum mestre, de repente você pode perceber que no currículo dele, ou na sua prateleira tem lá coisas que demonstram a consagração dele. O quanto ele se dedicou àquilo. Você entende isso? O quanto ele se dedicou. E a Bíblia nos fala sobre consagração. A Bíblia nos fala sobre consagração no Velho Testamento. Lá em Êxodo, quando Deus fala para separar a família de Arão para ser a família sacerdotal. Não eram todos que tinham o privilégio de serem separados. Não eram todos que tinham o privilégio de se tornarem sacerdotes. Era exclusivo para uma família, era exclusivo para uma tribo, a tribo dos levitas. Então você percebe que a consagração, esse dedicar-se ao Senhor, esse viver uma vida para Deus, ele faz parte da história dos homens de Deus e faz parte da história e do propósito que Deus tem para mim e para você, que estamos vivendo o Novo Testamento, que estamos aqui no ano 2026, precedentes ao arrebatamento da igreja. Nós estamos precedendo o arrebatamento da igreja está para acontecer. Sabe, eu percebo o mundo sendo sacudido mesmo, há um mover de Deus, há um sacudir de Deus.
E ao mesmo tempo, existe essa ardente expectativa da manifestação dos filhos. E esses filhos falam daqueles que foram consagrados, falam daqueles que foram separados, falam daqueles também que se dedicam, daqueles que vão dedicar a sua vida, ou que vão viver a sua vida para a glória dele, agora por todo sempre. Sabe, não é viver uma vida aqui dentro do prédio e lá fora outra vida. Não é viver uma vida junto com os irmãos e junto com outras pessoas, outra vida. Mas uma vida consagrada, que aonde você for, você vai ser o bom perfume de Jesus. Amém? E então é isso. É na política, é no hospital, é na saúde, é na delegacia, é aonde, em que área que você está? É na área de imóveis, sabe? É na sua área familiar, em que área você está ligado a ela? A ardente expectativa da criação, da manifestação dos filhos de Deus. Daqueles filhos que têm as suas virtudes, daqueles filhos que manifestam os frutos do seu espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Existe uma ardente expectativa da criação aguardando essa revelação, esse surgimento, esse, renascimento. E esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus, transformar você. Alguém pode dizer glória a Deus? Nós acabamos de cantar que Ele cresça e que eu diminua, e esse é o processo, é que Ele cresça na sua vida, e ao ponto que você não apareça mais, e que apareça Ele, e que as pessoas vejam Ele, vejam o amor dEle, veja Ele através de você. Amém? É essa expectativa, da criação. Ela aguarda essa revelação, ela aguarda esses que seguem o Cordeiro de Deus, mas que também são como ovelhas, que seguem o seu pastor. Amém? Que estão cada dia mais separados do mundo, estão cada dia mais distantes do mundo, mais distantes do pecado. Amém? Estão mais distantes das coisas imundas desse mundo, mais distante das coisas, envenenadas desse mundo, embriagadas desse mundo, mas cada dia, mais asmos. Sabe o que é asmo? Sem fermento. O fermento faz levedar a massa, o fermento faz com que uma massa, talvez do tamanho dessa toalha aqui, enche uma bacia, daquelas Tupperware que coloca, ela enche. Mas asmos é o pão sem fermento, é o pão real, é a verdade. Amém? Então existe sim um trabalhar do Espírito Santo de Deus, para manifestar essa transformação, essa metamorfose. Conhece o processo da metamorfose? Lembra dele? O processo da metamorfose da lagarta, aquele, inseto escrutulento, feio, gasturento, pegajoso. Eu já peguei em lagarta várias vezes por causa da lavoura, e ele é pegajoso, mas os irmãos aqui já fizeram pamonha, já? Teve uma lagarta lá na espiga de milho que você descascou? Não, pastor, eu não descasco, eu tenho medo. Vale só para as irmãs, viu? Tem P3 aqui? Ah. E aquele bichinho feio, há um momento que ele entra para dentro de um lugar, um ambiente chamado casulo. Há um momento em que essa lagarta, ela deixa de viver uma vida de lagarta, de devorar as coisas, de destruir as coisas, e ela entra para dentro de um casulo. Ela entra para um lugar de transformação.
ela entra por um lugar de desintegração de si mesmo, para assumir uma nova forma, para assumir uma nova imagem, uma nova beleza. E esse é o processo da metamorfose, que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Transformar o velho homem num novo homem, numa velha criatura, numa nova criatura, esquecendo do seu passado e criando para você um caminho reto, perfeito, e que se pareça com Ele, que manifesta Ele, em todas as áreas da sua vida, amém? Até o ponto que você, quando for elogiado, você vai falar, só tem um que é bom, e Ele está no céu. Rapaz, mas você é bom demais para fazer isso. Não, não sou bom. Quem é bom está lá no céu. A glória é para Ele, a glória não é para mim, a glória é para Ele. Nós vamos fazer uma ação social. Nós vamos estar lá para sermos instrumentos do Senhor, para que o Senhor use as nossas mãos, para que o Senhor use os nossos lábios, mas a glória é dEle. A glória não é dessa igreja. A glória é daquele que pagou o preço por nós, e que nos fez filhos, e nos libertou do império das trevas, e nos trouxe para o seu reino, do seu maravilhoso amor, amém? Que o meu nome não seja aclamado naquele lugar, que o nome da minha esposa não seja aclamado naquele lugar, que o nome da família não seja proclamado naquele lugar, mas que o nome de Jesus, que a glória seja dele, que o louvor seja dele, para sempre, para sempre. Há uma expectativa, eles estão aguardando essa manifestação desses filhos, esses filhos cheirosos, esses filhos que brilham os seus olhos, esses filhos que têm uma palavra nos seus lábios, esses filhos que têm uma unção nas suas mãos, esses filhos que saem para pregar o Evangelho, e a palavra diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então que ele cresça, que o nome dele apareça, que as pessoas vejam ele, através de nós. Como diz a canção, você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor. Você é um espelho, que o Senhor possa refletir através da sua vida, que cada vez você seja transformado de glória em glória. Diga, eu estou caminhando para ficar mais glorioso. Amém? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado, você está do lado de um glorioso. Uma gloriosa. Os irmãos solteiros nessa hora, fiquem, assim, vamos só liberar a palavra profética, depois você faz sua vez, tá? Não aproveita. Fala para a irmã, depois a gente conversa, eu tenho mais coisa para dizer, além de que você é gloriosa. Uma dica, fica a dica, tá? Fica a dica aí. Então, a consagração era algo exclusivo. Era só para uma parte. Era só para uma parte do corpo. O pecado tinha contaminado. Então, só uma parte poderia realmente se dedicar exclusivamente. Mas no Novo Testamento, o véu foi rasgado. E lá em João 1, abre aí para nós, Luiz, João 1, 13. Volta o 12 aí. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13, vamos ler mais forte? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tem filho de Deus aqui? Abre aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. No Velho Testamento o sacerdócio era para uma parte, mas agora não. Agora Pedro está dizendo que eu sou raça eleita, eu sou
sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio agora, olha aqui para mim, é universal. O sacerdócio agora é para todos. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. O sacerdote pode entrar na presença de Deus. O sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. O sacerdote pode apresentar sacrifícios agradáveis ao Senhor. O sacerdote pode se lavar na bacia. Amém. Nós somos filhos e somos sacerdotes. Então nós precisamos de quê, pastor? Eu já sou filho, já sou sacerdote. Você precisa de se consagrar. Você precisa de viver uma vida contínua de consagração. Uma vida contínua, sabe, de se aperfeiçoar para cada dia. Ele cresça mais e você diminua mais. Amém? Amém? Se dedicar, se consagrar. E não há como consagrar sem as disciplinas espirituais. Não há como ter uma vida consagrada, dedicada, se nós não tivermos as disciplinas espirituais. Diga oração. Amanhã é dia de exercitar como igreja a disciplina espiritual. Oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. A oração é a rodovia que me leva diretamente para o céu. É a pista dupla, perfeita, que me leva. A oração me leva para a comunhão. A oração me leva para o lugar onde que eu posso contemplar Ele, que eu posso vê-lo. Você vai se alimentando da oração, você vai se alimentando da adoração no meio da oração. E você vai buscando e logo você começa a contemplar, você começa a ouvir, você começa a ser transformado. Porque nós somos transformados de glória em glória, e quanto mais você entra na glória, mais transformação há na sua vida. Nós não somos a igreja da lei. Nessa igreja não existe a lei dos crentes, mas tem a lei do Espírito. A lei do Espírito. E quando você entra nesse Espírito, quando você entra nesse ambiente, quando você entra nessa presença, vai chegar um momento, sabe o que você vai falar para o Senhor? Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que não te agrada, tira, Senhor. Você já fez essa oração um dia? Se tem alguma coisa que não te agrada na minha vida, tira. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra tem um poder também de nos transformar, porque ela é o verbo que se tornou carne. E quando eu leio a palavra vai me habilitando, ela vai abrindo, o Espírito Santo vai descortinando as coisas, e eu começo a ver coisas além do que eu podia ver. Consagração. Assim como um médico que ainda não tinha estudado uma matéria específica, talvez de uma cirurgia robótica, mas agora ele estudou, agora ele se dedicou, amém? E agora ele pode fazer. Mas também se você se consagrar, se você se dedicar à leitura da palavra, à oração e ao jejum, sabe o que sai lá de dentro do casulo? Não sai uma lagarta. Não sai de lá uma lagarta, sabe? Sai de lá uma borboleta. Linda. Agora ela não rasteja, agora ela voa. Agora ela não traz pavor, agora as pessoas querem ser tocadas por ela. Ela não espanta, ela atrai. É o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você falar, Senhor, eu quero mais, eu quero me dedicar, eu quero viver para o Senhor.
mais o Senhor vai fazer através de você. Lá em Ezequiel, abre aí para nós, Ezequiel capítulo 22, 30, eu não preparei esse texto. É isso mesmo. Olha o que diz. Busquei entre eles um homem. Quantos? Um homem. Esse um homem aqui é um homem que está consagrado, um homem que está na brecha. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Deus fica procurando os atalaias. Deus fica procurando os vasos. Tem vaso aqui? Tem vaso. Deus fica procurando os vasos. Deus fica procurando os seus filhos. Deus fica procurando aqueles que estão consagrando. Sabe, querido, nós precisamos mesmo de consagrar aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, o ambiente onde nós vamos. Amém. Você imagina o quanto Deus vai te usar, o quanto Deus pode te usar nessa ação social. E se Deus quiser ali curar enfermos através da sua vida, Ele vai te encontrar. Consagrado, se dedicado. Senhor, eu sou esse homem que está aqui para tampar a brecha. Cadê a brecha? Eu vou lá tampar. Cadê a brecha? Cadê aonde? Aonde que tem uma necessidade aqui, Senhor? Eu quero ir lá orar por aquela pessoa. Eu quero declarar a vida sobre ela. Eu quero declarar perdão. Eu quero declarar libertação. Amém. Outra palavra que talvez você não conheça o significado, é o significado de igreja. Nós falamos domingo passado, você é igreja, você é igreja, você é igreja muitas vezes. E hoje eu vou falar que você hoje é eclésia, que é o mesmo que igreja. E o que significa eclésia? Tirados para fora. A igreja são os filhos de Deus que estavam lá, mas foram tirados de lá e colocados de cá, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. Nós somos a eclésia. Nós somos diferentes do mundo. Nós perdoamos. Amém? Amém? A gente perdoa dívidas daqueles que não têm como pagar. Principalmente desses que não têm como pagar. Sim ou não? Não, pastor, comigo um negócio é assim. Eu arranco o sangue. Sinto muito te informar, você não cheira Jesus. Porque Ele perdoou uma multidão de pecados seus. Porque Ele perdoou os seus pecados. Ele não te condenou. Sendo Ele santo, sendo Ele puro, Ele não te condenou. Sabe, Jesus nos ensinou a oração do perdão. Perdoa-nos, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você sabe que viver um estilo de vida de perdão é viver um estilo de vida de filho de Deus? Teve um dos apóstolos perguntaram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E eles falaram: 7. E ele diz: pois eu vos digo que é 7 vezes 7. Amém? Amém? 70 vezes 7. Perdão, eu esqueci de ler essa parte, obrigado. Aliás, para ver se os irmãos estavam prestando atenção, eu esqueci de usar essa, passou da hora. 70 vezes 7. A natureza, a criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm um estilo de vida de perdão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele tem um estilo de vida de perdão.
Quem carrega a presença, quem carrega o Espírito Santo de Deus na sua vida, querido, você carrega o próprio perdão dentro de você. As pessoas até vão te magoar amanhã, mas você já está com perdão para ela dentro de você hoje. Amém? E quando eles te magoarem amanhã, você não vai ter que buscar o perdão já mora em você, ele já habita em você, é um estilo de vida, é a sua natureza agora, é a natureza de borboleta, é a natureza dos filhos de Deus, não dos homens, do homem caído, não do velho homem, mas do novo homem. Ah, pastor, é porque você não sabe o que fez comigo, por isso você fala. Fala para Jesus isso também, porque talvez você foi mais machucado, mais traído, mais maltratado do que ele naquela cruz, e sem ter pecado, e ele nos perdoou. Posso ouvir um amém? Consagração, disciplinas espirituais, entender que você foi tirado do mundo, o mundo não combina mais com você. Fala para esse irmão bonito que está do seu lado, não combina mais com você o mundo, o pecado, as coisas imundas, não combina mais, não faz mais, você não é mais desse lugar, diga glória a Deus. Você pode até estar lá, mas você não vai estar lá com a sua luz apagada, você vai estar lá brilhando, você vai estar lá orando por alguém, amém? Você vai estar lá salgando alguém. Ah, pastor, eu tive que vir numa festa da empresa, só coisa mundana. Pois é Jesus nessa festa, é você lá, é Jesus lá em você. E o que Jesus faz nessa festa? Eu me lembro de um irmão que, eu já contei esse testemunho, mas talvez nem todos conhecem, de um irmão que nós ganhamos ele para Jesus na minha adolescência lá, meus 18, 19 anos de idade. Nós ganhamos o Emiliano Júnior. Eu vou falar para aí que eu contei a história dele aqui. E o Emiliano, ele era o cara conhecido como pé de valsa, ele gostava de dançar, e tinha uns bailes lá na Creúna, e ele era o cara que todas as meninas queriam dançar, sabe, né? Quando tem um cara bom de dança assim, todo mundo quer. E ele, só no sapatinho. E no dia dele se converter, ele falou, eu estava vendo, Deus estava falando com ele, a carne dele tremia, as pernas dele balançavam, e ele olhava assim para o pastor que estava pregando, o pastor João Martins estava pregando numa tarde, num retiro, numa fazenda, e ele estava pregando, e a carne dele tremia, e ele chorava, e eu falei, mano, você quer entregar a sua vida para Jesus? E ele segurou assim na minha calça, e firmou assim, arrochando, pele com pano. Eu falei, vai devagar aí, irmão. E ele falou, você me ajuda? Eu falei, eu te ajudo. Ele levantou e entregou a vida dele para Jesus. Mas não ficou só nisso não. Passou uns dias, o Emiliano Júnior, que nasceu de novo, queria dançar. Nossa, hoje eu estou na vontade de dançar. Eu falei, vamos dançar, ué, aonde que a gente dança? Onde tem um baile hoje? Ah, tem um baile lá na Paraúna. Eu falei, bora lá na Paraúna, vamos embora. Vamos nós dois na Paraúna. Fui com ele em Paraúna para ele ir num baile. Ele entrou para dentro do baile. Eu falei, mano, vai lá, dança, eu vou ficar aqui fora, eu vou ficar te esperando. Eu fiquei lá dentro, na rua escura, sozinho. Não tinha nem mais um brother para a gente ficar conversando. Minhoca começou a ficar andando na minha cabeça. Se passa um noiado aqui, eu sozinho aqui nesse carro. Quer saber, eu vou entrar nesse baile. Nunca tinha entrado num baile. Entrei no baile. Paguei minha entrada. Fui assim, meio desconfiado. Procurei uma mesa, sentei, achei ele. Deixei dançar. Na hora que ele terminar e passa aqui, a gente vai embora, eu estou seguro aqui. Sentei na mesa e fiquei lá. E eu fiquei orando por ele. Senhor, liberta ele. Quebra esse jugo na vida dele. Sabe o que aconteceu? Ele me viu sentado. Não demorou 2 minutos, ele me viu. E quando ele me viu, ele já veio. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não vou ficar lá fora sozinho não. Pode dançar aí. Ele falou, não,
não está mais gostoso, não é tão bom quanto era antes. Vamos embora! Foi a última vez que ele dançou no mundo. Acho que agora ele deve dançar lá com a esposa dele, amém, tudo bem por isso, mas, sabe, o Senhor quer usar você, querido, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, no meio da sua família, no meio do seu povo, não só aqui na igreja, não só lá na ação social, sabe, mas o Senhor, há uma grande expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, esses filhos que foram consagrados, que foram separados, e eu estou te dizendo, você já foi separado, você já foi separado, você já foi tirado de lá, o Senhor já te tirou do mundo, agora vem para a luz, se encha de luz, se encha de vida, se encha de glória, se enche da presença, que Ele cresça, e que eu diminua, que Ele apareça nos seus conselhos, que na hora que você está lá no meio de uma confusão, Deus te dá uma palavra de sabedoria, Ele aparece, fala, querido, eu estou vendo essa confusão aqui, o Senhor, Deus está falando algo aqui no meu coração, faz isso, você é a resposta para essa geração, querido, você foi chamado para isso, você foi separado para isso, consagra a sua vida, viva uma vida, sabe, dedicada, empenhada. Você está na fazenda, ótimo, louve o Senhor na fazenda. Você está no mato, louve o Senhor no mato. Está pescando, está jogando bola, dá testemunho lá no futebol. O irmão te deu uma entrada, você fala, está perdoado, irmão, em nome de Jesus. Vai, não peques mais. Sabe, podemos e devemos ser o bom perfume de Cristo. Podemos e devemos ser. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Amém? Diga, é o meu chamado. E sabe de uma coisa, lá em João 15:16, diz, olha que coisa linda, João 15:16, vamos ler? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você não escolheu, mas Ele te escolheu. Você aceita essa escolha? Você aceita esse chamado? Então se consagre a Ele, então viva para Ele, sabe, não fique no meio, sabe, eu tenho medo de me envolver, não, queridos, mergulhe de cabeça, entra na presença, desfrute, entra no mar do Espírito Santo, navegue com Ele, como diz aquela canção, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali o adorarei, amém, se consagre, que você hoje ao sair desse prédio, aonde você for, querido, alguém saiba que está chegando ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus que está pronto para manifestar, para se revelar, amém, no seu casamento, sabe, na criação dos seus filhos, sabe, na sua generosidade, no seu amor, plante, amém, planta, joga as boas sementes, dê frutos cheios do Espírito, amém, fique de pé, nós vamos cantar aquela canção novamente, aquela última, e você vai consagrar mais a sua vida ainda ao Senhor, fale para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fale para Ele, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é para o Senhor, fale para Ele, os meus dias são para o Senhor, o meu tempo é para o Senhor, tudo que eu tenho é para o Senhor, tudo é teu, Senhor, eu me consagro a Ti, e desde o ventre me conhece, desde o ventre, tu
me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Ele acreditou em você. Redentor, Ele é o seu redentor, o meu redentor. teu amor me libertou de mim, E agora vivo em mim. Redentor, seu amor me libertou de mim. Ele me libertou de mim. E Agora agora eu vivo em ti. Levante a sua voz, family. Mais alto. E deixa o ventre me conhecer. Cante isso com revelação. Tu me escolheste para ti. Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Por moedas de prata te vendi, Nós o traímos, nós corremos dele, mas mesmo assim se entregou. mas ele correu para mim, ele morreu por mim. Redentor, seu Amor me libertou de mim, e agora vivo em fim. Redentor, teu amor me libertou. Seja livre nessa noite. E agora vivo Viva em pra fim. ele. Redentor, Teu amor me libertou de mim. e agora vivo em fim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em fim. Mas ao terceiro Eu gosto tanto dessa dia, parte. Ele ressuscitou. Vamos. A culpa que era minha, Ele em si levou. Ei! Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha. Ele em si levou. Aleluia! Diga para ele: eu vivo para o Senhor, eu me movo para o Senhor, eu respiro para o Senhor, os meus dias são para o Senhor, tudo que é em mim é para o Senhor. Se consagra a Ele, decida entrar nesse casulo, decida entrar nesse ambiente do Espírito Santo, ser tocado, ser transformado e florescer e dar frutos, e dar frutos, e dar frutos, e dar frutos.